A paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe. Estava eu, há uns 2 dias, mais ou menos, estava dormindo e me veio esta leitura para falar algo que eu acredito que vai falar com você. Se você ler e ouvir e entender, você vai entender que está falando com você. No Evangelho segundo escreveu o Lucas escreveu. Lucas não é discípulo, não é apóstolo. Lucas é discípulo de Paulo. Porque Lucas não faz parte dos 12. Mas Lucas escreveu essa parábola e eu quero contar para você rapidinho. Está no capítulo 15. Capítulo 15, que chama a parábola do filho pródigo. Que coisa interessante aqui. O filho pródigo. Que diz assim. Versículo 11 diz assim. Capítulo 15, versículo 11 de Lucas diz assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Eu li o 12. Eu vou ler, pular, porque para não ser muito extenso. Eu vou ler o 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra os céus e perante ti. História magnífica. Magnífica essa história, tremenda. E o que eu vejo aqui nesse relato é a forma desse jovem. Esse jovem me inspira em algo. E é porque eu vejo aí as pregações diferentes. Mas esse jovem me inspira em quê, irmão Manuel? Que todo cristão deveria ser inspirado por esse jovem. Todo cristão deveria ser inspirado por esse jovem. De que forma? Esse jovem faz um reconhecimento. Na distribuição de bens, esse jovem fez um reconhecimento. Ele reconheceu que o pai tinha para dar. Dar-me parte dos bens. Ele reconheceu que o pai tinha para dar. Deus, quando o ser humano reconhece que Deus tem para dar para ele, Deus se alegra. Porque ele reconhece que Deus tem. No versículo 17, veja a mesma expressão, ele usa. O jovem usa, é por isso que eu estou dizendo, ele reconheceu, por isso que cristão deveria reconhecer isso. Ele reconhece mais uma vez, no 17, ele diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai. Mais uma vez ele reconhece o pai. Mais uma vez ele reconhece o pai. Que o pai tem. Ele não era mais para lembrar, porque em cima ele perde tudo, ele perdeu a parentela, ele perdeu. Aí, mais uma vez, ele reconhece que tem um pai. É pai, não é padrasto, é pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui é o ponto-chave. Aqui, esse jovem, mais uma vez, faz um reconhecimento, direciona a coisa certa. Porque ele tinha, como esse pai era um dono de fazenda aqui, era um dono de fazenda, tinha muitas riquezas e muitos trabalhadores, então possivelmente ele teria, esse pai, nessa fazenda, teria gerente, teria capataz e teria pinhão que tinha força dentro da propriedade. Mas ele aqui reconhece que todos eram inúteis para ele.
Ele reconhece mais uma vez que é o pai que ele tem que ir. É o pai que tem. Então aqui o que eu vejo nesse jovem é o reconhecimento. Ele reconheceu nas duas atitudes. Na primeira ele reconhece que o pai tem para dar. Na segunda ele diz, o Senhor tem para me dar. O Senhor tem para me dar. Então ele não procurou intermediador em canto nenhum. Nem na primeira ele não procurou o irmão, ele não procurou um capataz, ele não procurou o gerente. Rapaz, eu vou falar com o pai para ele que ele me dê a minha parte. Ele não falou. Ele não procurou, ele procurou a pessoa certa. Sabe qual é o nosso problema do cristão? É não procurar a pessoa certa. A gente continua procurando intermediador. A gente procura sempre alguém para que chegar na presença do Pai. Essa é a diferença. É por isso que eu vejo esse cara aqui, ele ensina ao cristão verdadeiro. Foi duas situações diferentes, porém, teve a mesma distinção, teve a mesma firmeza. Irei ter com meu pai e ele vai me dar. O pai poderia, na primeira, poderia ter mandado matar o filho, ou mandar prender o filho, ou mandar açoitar o filho, mas deu. Na segunda, o pai teria mais ainda a possibilidade de nem querer ele dentro da propriedade, nem botar os pés dentro da propriedade. Ele não poderia passar nem na porteira, porque ele era um desconhecido. Mas ele entrou na porteira, caminhou, e a Bíblia diz que o pai estava esperando na porta. Por que isso? Por isso que eu digo que esse jovem tem tanta coisa para passar para os cristãos, como eu, como você que está ouvindo aí. Saiba que não procure intermediador. Não procure intermediador, porque esse é o nosso defeito de hoje. A gente procura intermediador. A gente procura uma estátua, a gente procura um pão, a gente procura um vinho, a gente procura uma igreja, a gente procura isso. Isso é intermediador. Isso são intermediador, coisas que acham que vai levar a Deus. Mas esse jovem fez esse reconhecimento, por isso que nesta manhã, esse versículo já faz dias, já faz 2 dias ou 3 dias que está na minha mente. É porque não dá muito tempo falar sobre isso. Porque temos que fazer vídeo curto, mas vídeo com veracidade, com firmeza. Não procure intermediador, faça como esse jovem aqui, de Lucas, o jovem pródigo. Aí se pega uma expressão filho pródigo, porque o filho pródigo, aí se coloca como filho pródigo, é um desordeiro, é um Zé Ninguém. Mas ele tinha uma qualidade, ele reconheceu na primeira que o pai tinha para dar e o pai deu. Na segunda ele reconhece que o pai tem e ele foi diretamente ao pai. Não procure intermediador, porque quando você procura intermediador, sabe o que é que ele faz? Ele vai colocar na sua mente coisas para que você não chegue ao pai. Ele vai colocar em empecilhos. Ele vai colocar porta. Ele vai vir com coisas para que você não chegue na presença do pai. Você tem um acesso direto ao pai. Faça como esse jovem pródigo. Você tem o acesso direto. Fale com ele. Jesus, numa certa vez, lá em Mateus, quando alguém pede, mestre, como a gente deve orar? Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha-se a porta. Por que Jesus disse isso? Porque porta aberta é acesso para pessoas entrarem. Porta aberta é acesso para pessoas como é que eu quero dizer? Te perturbar. Então fecha a porta, porque só você entra na presença de Deus. Então pense nisso. Você tem um pai. Você tem um pai. Não importa a situação que você esteja. Procure o pai, porque ele tem para dar. Forte abraço. Leia as escrituras, porque tem muitos falsos profetas aí, falsos líderes ensinando aquilo que não vai te levar ao caminho do Pai ou ao céu.
Leia as Escrituras, leia, porque ela é a salvação para todo ser humano. Procure o Pai. Não importa a situação que você esteja vivendo. Procure o Pai, não procure o intermediador não, porque o intermediador ele vai te colocar uma porta para que você não entra. Assim como foi os fariseus, procurava Deus e os fariseus seguravam a porta. E Jesus disse: vós não entrais e segurai na tranca, para que as outras pessoas não entrem. Os religiosos estão fazendo isso, segurando a tranca. Não vá, não vá. Vá diretamente ao Pai. Faça como esse jovem aqui, o filho pródigo. Nas 2 vezes que ele procurou o Pai deu. Na primeira, o Pai deu os bens. E na segunda, que eu acho interessante, mais do que a primeira, porque a primeira não fala que o Pai pediu o anel. Eu não sei. O Pai não cita o anel. Não se cita anel. Mas na segunda, foi melhor. A restituição foi melhor. É por isso que a Bíblia fala que a glória da segunda casa será melhor. Então, quando o filho pródigo chega, que faz o segundo reconhecimento, reconheceu que o pai tinha, aí o pai agora restitui, duplicou, ou triplicou, ou quadriplicou. O pai, a primeira atitude que o pai fala, coloca o anel no dedo. Aquele anel nunca mais seria tirado. Pensem nisso, procure o Pai, porque Ele tem para lhe dar. Forte abraço.